Olá, meus amigos. O jornalista Hélio Schwartzman escreveu na Folha de São Paulo hoje que Bolsonaro precisa... Por que eu torço para que Bolsonaro morra? O presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Coisa engraçada e irônica ler uma coisa dessas de um jornalista chamado Hélio Schwartzman, né? Hélio Schwartzman, jornalista da Folha, é uma pessoa de esquerda e também é judeu. O que mais me chama a atenção é o fato de que ele usa o mesmo discurso de ódio pessoal, desejando a morte de alguém, como Hitler fez com seus antepassados, seus ancestrais. Olha que ironia. Ele é muito parecido com George Soros nesse aspecto, né? Soros foi aquele que, sendo judeu, ele atuava na delação de outros judeus para a Gestapo. Soros era um delator, judeu delator inclusive a própria família, né? A Hélio Schwartzman é uma espécie de George Soros, assim, um sujeito que esqueceu dos dogmas de bondade e fraternidade tão trabalhados na doutrina judaico e cristã, né? Mas Hélio Schwartzman deseja a morte, então, de Bolsonaro, por ser de direita, né, por ser diferente dele, assim como Hitler desejava a morte dos judeus. É impressionante que esse tipo de pensamento e manifestação surja de alguém que tem um sobrenome e, portanto, uma linhagem que sofreu o holocausto e a morte de 6 milhões de pessoas com afinidade religiosa ou cultural, porque eram simplesmente judeus. Ele quer matar o Bolsonaro porque o Bolsonaro é de direita, ou porque o Bolsonaro não é de esquerda, ou porque o Bolsonaro pensa diferente dele. Ele quer matar, ele quer que morra o presidente, mas não é só ele. Outras pessoas nas redes sociais também estão fazendo vídeos, brincadeirinhas sem graça, que não tem o que, não adianta dizer, vamos processar, não adianta, não há reparação para isso. Certas coisas ditas são irreparáveis. O desejo de morte de um semelhante, porque ele é preto, ou branco, ou chinês, ou argentino, ou ele é asiático, ou ele é muçulmano, ou ele é cristão, ou é judeu, esse tipo de coisa é inadmissível. Do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista humanista, é inadmissível. Mas existem pessoas dispostas, então, à morte do presidente, querendo a morte do presidente por conta da Covid-19. Isso é impressionante, isso deixa a gente muito preocupado, porque mostra como o fascismo e o nazismo estão presentes, né? Estão presentes na vida da gente, no nosso dia a dia. Gente que pensa assim e tem a coragem de se manifestar da forma como essas pessoas estão se manifestando, são o real and present danger, que nem diz os americanos, são o perigo real e imediato. Porque essas pessoas são capazes, sim, de levar a cabo o que pensam, matando outros. O Hélio Schwartzman é um potencial assassino, um potencial genocida, tipo George Soros, que, contrariando a sua perspectiva cultural, religiosa, histórica, ainda assim ele é capaz. Pessoas, mulheres, jovens fazendo isso nas redes sociais, videozinhos e cards engraçadinhos, são pessoas capazes sim de fazer o que Hitler e a Gestapo e o povo alemão fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E depois dizer, desculpa, eu não sabia o que estava fazendo. Ninguém me disseram, ninguém me disse. Entendeu? Essa gente é capaz disso sim. Há de se ter um novo olhar com essas pessoas. Há que ter um cuidado com essas pessoas. Essas pessoas representam um perigo real e imediato. Elas não estão sujeitas a punições como as que estão constantes nos códigos. Não. A punição que merece um Hélio Schwartzman está muito acima do que uma simples sentença de condenação por calúnia, injúria e difamação. Está muito acima disso. O que se deseja para o Hélio Schwartzman, primeiro, é que reflita, segundo, que peça desculpa. Terceiro, que crie um sistema de penitenciamento pelo que disse. A comunidade judaica deveria dizer isso para ele. Hélio Schwartzman, que porra é essa que tu está dizendo, cara?
Desde quando uma pessoa com a formação tua, com a tua qualidade editorial, técnica, diz uma barbaridade dessas, que só guarda semelhança com aquilo que foi feito na Segunda Guerra contra o nosso povo, só porque éramos judeus? Então tu justifica a morte do Bolsonaro só porque ele é o quê? Um desafeto teu, alguém que matou alguém na tua família, alguém que cometeu um crime de lesa humanidade? Não. Tu quer a morte do Bolsonaro só porque tu não gosta dele. Tu és, Hélio Schwartzman, Hitler. Tu és igual a Hitler. Igual a Hitler. E mesmo assim, eu nunca desejei, nem para Hitler, algo que não estivesse previsto na lei. Nem para ti, Hélio Schwartzman, eu desejo a morte. Eu desejo que tu sofras por aquilo que disseste. Que tu sofras as penalidades, as sanções sociais, por aquilo que tu escreveu. E todas essas pessoas que estão desejando a morte, seja lá de quem for, parem e reflitam. E entendam o perigo que vocês próprios representam. E aí se consegue entender no futuro, no passado, por que houve essas perseguições pelo sujeito ser cristão nos tempos do Egito e de Roma, no caso de Roma, né? Por ser judeu no tempo do Egito, os tempos dos faraós, por ser muçulmano na Europa, por ser negro no sul dos Estados Unidos. Né? Esse tipo de coisa tem que haver reflexão. As pessoas têm que se dar conta do erro que fizeram. E eu só desejo ao Hélio Schwartzman vida longa, para que ele veja o país novo que nós vamos construir, sem a roubalheira dos amigos dele e sem os nazistas amigos dele, que certamente pensam como ele e desejam a morte de um semelhante ser humano. Há que se ter uma resposta para isso, meus amigos. E uma resposta muito veemente. Ok? Não dá mais para baixar a cabeça para esse tipo de coisa. Até breve.